paz, amada. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntas, compartilhando uma palavra abençoada de Deus para me edificar e edificar também a sua vida. Compartilhe essa palavra com uma mulher que precisa muito de ouvir essa palavra, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto delicado, que é sobre o pecado. Sim, o pecado. Ninguém gosta de falar de pecado, né? Porque é algo bem delicado, é algo que mexe dentro da gente, é algo que mexe com o nosso ego, então nós já torcemos o nariz logo de lado. Mas me dá um tempinho, me dá um pouquinho de tempo para você ouvir o que Deus tem para falar a respeito desse assunto para você. Amém? Lá em Romanos 8, 13 e 14 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificares a obra do seu corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós sempre ouvimos muita coisa a respeito do pecado. E até encontramos estudos que apontam o pecado da nossa vida. Mas então, o que nós devemos fazer para não pecar, para não viver uma vida dissoluta, para então não estar vivendo contra a palavra do Senhor? O que nós devemos fazer? A palavra do Senhor diz que o pecado, ele vem ferir a nós mesmos. Ele não está ferindo a Deus. Por que ele fere a Deus primeiro? Porque Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer a sua morte. Deus não tem prazer na sua morte. Deus tem prazer em abençoar. Ele nos fez para sermos abençoados, para ter uma vida plena e abundante. E quando nós pecamos, nós estamos ferindo a Deus. Nós estamos ferindo a nós mesmos. Todo pecado, ele traz a consequência para mim e para você, mulher. Não é que Deus vai ficar triste, que Deus está chorando porque você está pecando, mas é pelo fato do quê? De Ele ver você triste. Deus sofre quando você sofre. Deus fica triste quando você fica triste. Então esse é o verdadeiro sentido de, às vezes nós pecamos e nos afastamos de Deus porque achamos que estamos em pecado, então não somos mais dignos da presença do Senhor. O Senhor sabe que eu e você vamos pecar daqui até o dia da nossa morte. Não existe ninguém nessa terra que nasceu ou que vai nascer que não pecou, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o único que não pecou. Mas nós, seres humanos, todos vamos pecar um dia. Já pecamos e iremos pecar e vamos até o dia da nossa morte cometer pecados. Mas nós temos que aprender como lidar com isso. Porque o pecado, ele traz morte. Por que Deus fala assim, não beba, não fume, não mate, não roube, não traia, não engane, não se prostitua? Por quê? Porque fere a Deus, em primeiro lugar, ele mata você. É você o alvo do pecado, a morte. O que Deus está falando para nós? Que quando nós pecamos, o nosso corpo está inclinado a fazer aquilo que é errado. E quando nós não somos direcionados pelo Espírito Santo, o que acontece? O pecado vem de forma sutil e acabamos praticando. E quem vai se dar mal com isso? Você mesmo. Porque quando nós pecamos, nós matamos os sonhos de Deus. Nós então matamos o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. O pecado da gula, por exemplo. Quando você está comendo e Deus fala assim, não cometa o pecado da gula. É contra Deus? Não, é contra você mesmo. Porque quando você começa a comer várias coisas que não são necessárias, você vai intoxicar o seu corpo. Você vai ter o resultado que você não gostaria. E lá na frente você vai ver que aquilo que era para você ter feito de bom, você não fez. E então o pecado trouxe o salário terrível, que é a morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte para mim e a morte para você. Eu não sei, mulher, como você tem vivido a sua vida, não sei quais são os atos que você está cometendo, mas assim como eu acredito que você também peca, porque nós pecamos. Mas por que eu não me afasto de Deus? Sabe por quê? Porque a única maneira de sermos curados, de sermos transformados, é estar na presença do Senhor. É Ele nos dar força para vencermos o pecado, porque você sozinho não consegue se livrar do pecado. E pecado não é algo que se livra do dia para a noite. Algo que tem que ser trabalhado. O pecado é algo que precisa ser transformado através do Espírito Santo de Deus. Que nós temos que ser, como diz lá no versículo 14, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus para então termos um caminho de bênção. Então, mulher, eu sei que você tem pecado em algumas áreas da sua vida, mas isso não é para trazer condenação, pelo contrário. Faça uma avaliação e então peça ao Espírito Santo de Deus que retire esse pecado, porque você pode decidir não pecar mais, mas o ato de não pecar
não convém de você, convém do Espírito Santo de Deus. Então você decida, então se esforce para que esse pecado não venha mais fazer parte da sua vida. Para então você ter uma vida plena e abundante. Porque muitas das vezes nós não estamos desfrutando de uma vida plena e abundante. Não é porque Deus não quer nos abençoar, porque as mãos deles estão sempre estendidas. Mas porque nós estamos pecando contra nós mesmos e trazendo consequências de morte dia após dia através de coisas que nós estamos errando, que estamos falhando. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz de errado com a sua própria vida. Isso é pecado. Pecado não é apenas coisas que foram ditas por pessoas que roubar, matar, destruir e outras coisas mais, mas também é tudo aquilo que é um pecado. Você ter uma vida plena e não viver e desfrutar dela. Isso é um grande pecado, porque Deus fez você, mulher, para ser feliz e desfrutar de grandes bênçãos, de grandes vitórias. Em nome do Senhor Jesus, que você receba essa palavra e que ela transforme a sua vida. Venha para a presença do Senhor e desfrute e vença todas as batalhas que você precisa vencer. Um beijo e até a próxima.